Questão 9 do Exame de Suficiência 1 de 2019, prova branca. Em X1, a sociedade empresária A adquiriu por 1 milhão o direito de explorar a marca comercial registrada ABC. O direito de exploração dessa marca foi estipulado em contrato e tem vigência de 10 anos. A sociedade empresária A não pretende renovar o contrato e julga que o método de amortização linear reflete o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros esperados com a exploração da marca. Com base somente nessas informações e considerando-se a NBC TG 04R4, ativo intangível, assinale a seguir a alternativa que evidencia o valor contábil de amortização acumulada da marca comercial ABC que estará reconhecido no balanço patrimonial da sociedade empresária A, ao encerrar o exercício social de X1. Admita que não há valor residual e que a marca estava disponível para uso em 1º de janeiro de X1, momento em que a sociedade empresária A iniciou a exploração. Bom, essa questão ela vai abordar sobre a amortização de um ativo intangível, né? Não tem muita dificuldade nessa questão, tá? Mas assim, vamos verificar alguns pontos do CPC 04, só para que nos dê mais fundamento para chegar à resposta correta. Então, aqui está o CPC 04, ativo intangível. O objetivo desse CPC é definir o tratamento contábil dos ativos intangíveis que não são abrangidos especificamente em outro pronunciamento. Temos aqui algumas definições importantes. O que é amortização? Amortização é a alocação sistemática do valor amortizável do ativo intangível ao longo de sua vida útil. Se a gente pensar na depreciação para o imobilizado, a gente pensa na amortização para o ativo intangível. E o que seria o valor amortizável? É o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo menos o seu valor residual. Sendo o valor residual de um ativo intangível é o valor estimado que uma entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil. Então, o valor residual nada mais é do que o valor que eu espero receber com a venda desse ativo ao final de sua vida útil, né? Tirando aí, deduzindo as despesas estimadas para essa venda. E o ativo intangível? O ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física. Ou seja, são os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos que são destinados à manutenção da atividade da companhia. O item 89 do CPC 04 diz o seguinte: a contabilização do ativo intangível baseia-se na sua vida útil. Um ativo intangível com vida útil definida deve ser amortizado, enquanto a de um ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado. Porque a amortização vai ser com base na vida útil do bem. Se eu não consigo identificar qual é a vida útil desse bem, eu não consigo amortizá-lo. Bom, e o item 97 informa o seguinte: qual é o período e o método de amortização? O valor amortizável do ativo intangível com vida útil definida deve ser apropriado de forma sistemática ao longo de sua vida útil estimada. A amortização deve ser iniciada a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local e nas condições necessárias para que possa funcionar de maneira pretendida pela administração. A amortização deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda, ou incluído em grupo de ativos classificados como mantido para venda, de acordo com o CPC 31, que trata de ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Ou ainda, na data em que ele é baixado, o que ocorrer primeiro. Esse item também informa qual seria o método de amortização que a empresa deve utilizar. Ele informa o seguinte, que deve ser utilizado aquele que reflete o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. Se não for possível determinar esse padrão com confiabilidade, deve ser utilizado no método linear. Porém, não é só esse método que pode ser utilizado. O item abaixo do item 98 diz que tem outros métodos, né, além do método linear, que é o método dos saldos decrescentes, o método das unidades produzidas, da mesma forma que é realizado na depreciação para ativo imobilizado. Bom, então voltando à questão, a gente tem aqui, a empresa ela adquiriu por um valor de 1 milhão o direito de explorar a marca comercial registrada ABC. Então, o valor é aqui 1 milhão. Ele diz que não tem um valor residual. Se tivesse um valor residual, seria retirado, né, desse valor, porque o valor amortizável é o valor de custo menos o valor residual. Então, como não tem, o valor amortizado vai ser 1 milhão. E aí, qual é a vida útil desse bem? A vida útil desse bem
é de 10 anos, né? A vigência aí de 10 anos. Então, vou pegar 1 milhão, vou dividir por 10, eu vou chegar a 100 mil por ano. Considerando que a questão ela solicita a amortização acumulada no período de X1, né, no exercício social de X1, e que o ativo ele já estava disponível para uso em 1º de janeiro de X1, que foi justamente quando a sociedade empresarial iniciou a exploração, logo eu quero a depreciação desse ano inteiro. Então vai ser aqui o valor de 100 mil, resposta da questão, letra B.